Mulherama! Sejam bem-vindos a mais um podcast! Sejam bem-vindos a mais um podcast, Aninha. Tudo bem, Aninha? Hoje é que eu vou perguntar se tá tudo bem, Aninha. Gente, foi ótimo. A gente tá de máscara ainda bem, viu? Porque na hora que começou, deu uma bocejada, eu já tava distraída no mundo da lua, mas já deu uma mascarada, eu estou maravilhosamente bem. Tá linda. Prontíssima pra gente começar mais. Você viu? Eu tô verdinha hoje. Tá, minha filha, de máscara de brilhos. A paleta tá toda verde Muito hoje. bem. Toda garota, mas aqui, vim arrumada e me arrependi, tá? Que fui andar ali na rua com essa botina, quase quebrei o pé umas 3 vezes. Não, Ana, você tá Tem jovem tem ainda. hipotênis, tá? Não dá não. Olha, pessoal, hoje nós vamos ter mais um papo maravilhoso aqui nesse podcast. Já não é surpresa que é sempre maravilhoso, né? E antes da gente começar, eu já queria alertar vocês para acompanhar o Mulherama em todas as redes sociais. Então, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, em diversas plataformas de áudio, no Instagram e também sempre fica aí na descrição todas as informações dos nossos convidados. Então, assim, não tem desculpa para você não acompanhar todo mundo, tá? Todo mundo. Por favor, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante pra gente. Acompanhe lá, liga lá o sininho do Instagram, que você vai vendo os cortes, vai vendo os convidados da semana, babado, porque a gente tá sempre publicando. A gente está de máscara hoje, em respeito demais à nossa convidada, apesar de estar todo mundo aqui testado negativamente, graças a Deus. Graças a Deus, viu, gente? Mas a nossa convidada hoje, ela está passando por um tratamento e a gente sabe da fragilidade. Então, em respeito, nós vamos apresentar o podcast de máscara, porque a gente precisa estar... E essa moça também precisa estar muito forte. Ela não pode pegar nenhum... E a gente não vai deixar isso acontecer. Nossa convidada de hoje é a Lilian. Olá, Lilian! Ei, Lilian! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso pra gente ter esse papo maravilhoso aqui no nosso podcast e passar mais informações ainda pra mulherada que tá nos acompanhando através da sua história, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito impactante. Muito impactante, muito transformador. Eu acho isso, muito de esperança também, sabe, Lilian? Quando eu conheço a Lilian é irmã de uma cliente querida minha que tem 3 sobrinhos. Você tem quantos sobrinhos? Tem mais? Que eu vi, né? Você tem 5. Você tem 3 da Lu. E mais 2 da outra irmã. É mesmo, que eu também fiz foto dela, que mora fora de Belo Horizonte. E isso, sente mais umas A Paula conhece todo mundo, né? Eu fico impressionada com um negócio desse. É, uma memória de elefante. Jesus Cristo! E são fofas essas sobrinhas. Nossa, que delícia. E eu conheci a sua história através da Lu. A Lilian, obviamente, a gente vai deixar espaço aqui para ela contar. Mas a Lilian, mais uma vez, ela está passando por um processo de tratamento de quimioterapia, de uma reincidência de um câncer. Mas que ela vai contar para a gente essa história, primeiro de encontros e superações. E eu acho, Ana, olha que legal isso, assim, todas as pessoas que a gente traz aqui, que tem umas histórias assim, muito impactantes e muito marcantes, dentro da missão, né? Porque eu acho que cada um que chega na gente é uma missão. Com certeza. Encontra uma forma de ajudar o outro, Sim, né? exatamente. Tem sido uma característica das nossas convidadas. É uma coisa assim, e a Lilian tem, dentro dessa missão que foi dada a ela, de enfrentar essa batalha, né? De uma doença que é muito agressiva, a gente sabe, ela encontrou também essa missão de ajudar o outro dentro dos projetos que ela criou. Mas ela vai falar pra gente. Perfeito. Eu já estou ansiosíssima para ver a história da Lilian. Pode ir lá, Lilian, estamos prontos. Conta pra gente, Lilian. Leonina, aqui, ó, Leonina de Coronel Fabriciano. Isso mesmo. Por onde eu começo, meninas? Não, começa pelo começo. Tá bom, então. Então, eu sou nascida em Coronel Fabriciano, mineira do interior, né? Já morava aqui em Belo Horizonte, né? Vim para fazer faculdade e fui ficando depois. E me casei, né? Depois me separei. E aí atuava na minha profissão, sempre atuei, sou fonoaudióloga de formação. E estava vivendo feliz até que eu comecei a adoecer. Então, eu comecei o ano de 2017, em 2016 eu me separei, quando foi em 2017 eu comecei a adoecer com muita frequência, sabe? Eu sempre estava com alguma coisa, era uma sinusite aqui, uma rinite, todos esses ites, né? E dor também, eu tinha dores no corpo, sabe? Sim. Dor pra cá, dor pra lá. E assim, batia de médico em médico e nada. Ninguém sabia o que eu tinha. Sim. Paralelamente a isso, eu vinha sentindo a minha mama endurecer. Mas você tinha quantos anos, Lilian? Vou falar. Nessa época, eu me separei com 33, Paula. Eu estava com 33 anos. Sim, sim. Mas já fazia há uns 5 anos que eu vinha sentindo as minhas mamas endurecerem. É mesmo? Entendi. Mas, endurecer literalmente.
tipo, a minha mama direita, né? Eu percebia que ela era como se estivesse empedrando, sabe? É diferente. Mas no período menstrual, em alguma época, sim? Não. Ou de um modo geral, em algum momento você tocava e sentia que tinha alguma coisa diferente? Isso. Mas né? você não sentia caroços? Não, aí é que tá. Era uma coisa única, sabe? Parecia que era uma pedra mesmo, assim, sabe? E eu fui ficando preocupada com aquilo e só a mama direita. Então, muito diferente uma da outra. E como que é essa intuição da gente em relação ao próprio corpo, sabe? Isso não pode ser negligenciado, gente. É muito importante. Sim. E eu não negligenciei, né? Então, eu sempre fui ao meu ginecologista todos os anos. Ai. Né, Paula? Eu tava falando com ela, eu falei, gente, eu trabalho com médico e tal. E tem muitos anos que eu não vou no ginecologista. Eu também não tô podendo falar muito aqui, não, porque quando eu comecei a ir com frequência, não deve ser nem 2 anos. Que eu fiz primeiro Papa Nicolau e tudo mais. Então, assim, nós vamos tomar. Gente... Não é à toa que eu tô aqui, então, hein, menina? Exatamente, exatamente. Porque se a gente que tá sentado aqui, tendo esses papos imersos no universo feminino, a gente, de certa forma, né, negligencia esse tipo de acompanhamento médico. Exatamente, Ana. E aí eu não fazia isso, né? Eu, ao contrário de você, sempre fui muito cuidadosa. Até pela minha formação na área da saúde. Com certeza. Sempre fui muito saudável ao longo da vida, né? Uma coisa importante também de eu contar é assim, eu venho de uma família grande, sabe? Numerosa, com nenhuma morte por doença, nenhum caso de doença, nenhuma morte natural, sabe? Sim. Então, meus avós maternos estão vivos até hoje, lá em Coronel Fabriciano, né? Então, tem mais de 90 anos os dois, e estão lá os dois, velhinhos, mas saudáveis, eles então, tiveram você não 10 tinha nem filhos. Um diagnóstico de familiar em relação a isso. Exato. Porque é o que normalmente as pessoas esperam, né? Principalmente quando a mulher é jovem. Exato. Né? Então, no meu caso, não tinha isso. Eu não tive histórico familiar nenhum, sabe? E aí, eu comecei a ter esses adoecimentos e a mama vinha endurecendo, né? Como eu estava contando. E o meu ginecologista me pedia o exame indicado para a mulher jovem, que é o ultrassom da mama. Sim. Né? Que é por ser mais sensível. Então, depois dos 40, eles solicitam, né, a mamografia. Sim. Mas a mulher jovem, de menos de 40 anos, ela tem as mamas densas. E aí, o ultrassom é o exame mais indicado. E ele me pediu o exame correto, eu fazia, e não vinha nada. Aquele vinha, sim, o que eles chamam de BIRADS 2, a classificação, que é normal, assim, mama normal, dos dois lados. E eu falava, insistia, doutor, mas eu pego, tá esquisito. Não, você é jovem, suas mamas são densas. É simplesmente isso. Ok, eu ficava tranquila. Mas você fez o exame, foi no médico, o que você pôde fazer, você fez, né? Exato. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que se eu tivesse ido a um mastologista, a coisa tinha sido diferente. Mas até então, eu não ia procurar um subespecialista sem que algum médico me encaminhasse, sabe? Sim. Então, assim... É uma coisa que não passa na nossa cabeça. Assim, e principalmente, assim, eu sou funcionária pública também. Então, eu atuo na Secretaria Municipal de Saúde, no SUS. Sou referência técnica lá, formei na Federal. Então, assim, a gente tem uma formação muito voltada para saúde primária, sabe? Para atenção primária. Né? A gente não sai procurando especialista, subespecialista, etc. Você respeita ali, né, a confiança ali no profissional e o percurso que você, né, tem que fazer. Então, nunca foi, sabe, assim, né, do meu comportamento mesmo, sair procurando especialista e subespecialista. Eu confiei. Perfeito. Né? Ok. E aí, depois disso, eu me separei, né? E aí, as dores, o adoecimento frequente. Mas a dor era na mama? Não. Ou era dor no corpo? Dor no corpo. Dor para tudo quanto é lado. Mas dor de cansaço, assim? Não, dores nas articulações. É mesmo? Dores nas articulações. Dor de choque também. Algumas dores de fincada aqui e ali. Os formigamentos esquisitos. Sabe? E os médicos não me davam resposta. Falava, é ansiedade, pode ser depressão, pode ser fibromialgia, sabe? E isso vinha acontecendo e, assim, minha vida... E você tratava com antibiótico aqui, outro ali, um paracetamol aqui, um antidepressivo ali, etc. E foi fazendo né? E foi esse tratamento. Exato.
E aí, o que aconteceu? Eu estava prestes a fazer 35 anos, né, depois disso, e aí eu decidi congelar óvulo. Sim. Porque eu sempre tive certeza de que eu ia ser mãe. Sim. Né? E aí eu estava separada, eu falei, mas eu vou congelar material biológico para poder depois, né? Quando for eu o ter momento. filho. Ok. E aí preparei tudo para congelar óvulo, tudo certo. Eu tinha reserva linda, ovariana, ia doar para o banco de óvulo, inclusive também, etc. e tal. Quando, então, na véspera, isso foi no final de 2018, dezembro de 2018, antes de eu congelar óvulo, eu falei para o meu ginecologista, falei, doutor, minha mama continua me preocupando. E aí ele falou, Lilian, então vamos fazer o seguinte, vai no mastologista só pra gente ficar tranquilo. Sim. Mas não vai dar nada, porque tem 6 meses que você fez ultrassom, tinha 6 meses que eu tinha feito o último ultrassom. E tava normal, né? Ok. E aí fui no mastologista. E aí eu fui no primeiro mastologista, assim, que eu consegui a consulta, né, sem nenhuma indicação. E aí, nesse primeiro mastologista, quando ele pegou na minha mama direita, ele falou assim, você tem uma massa tumoral, você tá com câncer de mama. Eu lembro que eu tava sozinha na consulta. E eu saí de lá, eu lembro que eu liguei pra minha irmã e falei, olha que loucura. Eu fui no mastologista agora e ele falou que eu tô com câncer de mama. Olha o que dá a gente ir em médico sem indicação. Né? Na hora eu pensei... Porque você deve ter ficado tipo assim, gente, eu tô acompanhando isso há muito tempo. Principalmente que ele falou só olhando, né? Tipo tocando, isso. né? Falei, Não é possível, eu tô acompanhando tem um tempão, já fiz exame, já não sei o que, o cara chega aqui, encosta em mim, vai me dar um diagnóstico assim. Mas é porque a coisa já tava escancarada, sabe? Assim, era isso mesmo. E aí, então, eu fui, sim, num mastologista, esse, sim, com indicação, indicado, Dr. Leandro Ramires, que tinha sido, né, colega de trabalho, inclusive, é muito renomado em Belo Horizonte. Então, eu falei, se ele falar alguma coisa, né? Então, aí eu lembro que eu falei, comentei com ele, falei, nossa, Leandro, eu fui no mastologista que falou que eu tô com câncer de mama, que loucura, né? E ele, minha querida, passa lá no consultório, né? Ele já pensou, se o colega já falou assim, né? Sim. E aí eu fui. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele falou, Lilian, nós estamos em dezembro, você falou que vai viajar, né? Falei, vou, doutor Leandro. Eu vou para Roma, vou fazer um cruzeiro no Mediterrâneo com a minha família, coisa mais maravilhosa, e depois eu vou congelar óvulo. E aí ele foi e falou, você não vai para Roma, não, você vai para quimioterapia. Você tá com um câncer de mama, é grande, é avançado. Mas ele falou isso, fica parecendo que foi muito direto. Não, ele falou isso com a maior doçura, sabe? Ele pegou na minha mão, ele foi maravilhoso. Ele teve um acolhimento que foi transformador na minha história, sabe? E aí ele me explicou que sim, que só pelo exame físico ele já me contou que aquilo era um câncer de mama, provavelmente já estava avançado, era grande. E aí ele me pegou pela mão e me acompanhou até o ultrassom, para a gente fazer novamente ultrassom, mamografia e etc., com o outro mastologista, que é o Dr. Henrique Lima Couto, que é o meu mastologista atual, até na Rede Mama, que é outro maravilhoso, que hoje é o meu mastologista atual. E aí o Dr. Henrique viu no ultrassom exatamente aquilo que o Dr. Leandro descreveu para ele. É mesmo? É. Mas qual a explicação de não ter visto antes? Ou o foco não era esse? Qual era a explicação, assim? Eu vivo me perguntando isso, sabe, Paula? Então, a gente não tem resposta em relação a isso. Sim. Bom, o que o doutor Henrique fala, né, meu médico atual, é que não estava fácil de ver. Entendi. Sabe? Então, assim, ele é muito experiente, etc. Não que os exames... Enfim, é complexo, sabe? Mas, assim, eles falam, não, seus exames foram bem feitos. Sim. Talvez eu penso assim, quando você já vai com uma suspeita, tipo assim, quando você vai fazer um ultrassom, assim, suspeitando de alguma coisa, talvez o olhar seja mais clínico, voltado para achar aquele problema. Quando você vai só para uma consulta, sem pelo menos assim, vamos pensar que... Sem saber se era uma menina jovem e tal. Sem história familiar. Sem história familiar, nem nada. Era um exame, sabe? E como era de difícil diagnóstico, talvez não tenha sido tão avançado, sabe? Assim, com um olhar tão direcionado para achar o problema. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou, o sabe? fato dela ser nova e não ser o estereótipo que eles estavam esperando para encontrar. Exato, eles não foram para achar o problema, eles fizeram um exame. Sim. Isso. E que se tivesse... Dentro ali de um protocolo. Exatamente, dentro do protocolo, né? E depois foi diferente, né? Depois
eu acho que por isso que eu falo que na minha história o divisor de águas foi o mastologista, entende? Então, eu acho que a partir do momento que o mastologista falou com outro colega, olha, eu avaliei, ela está com um tumor em tal região, assim, e aí ele direcionou e o colega achou. É um pouco, bastante isso que você está falando, assim, né? Mas você tocava, você fazia o seu autoexame? No espelho, assim, você fazia alguma coisa assim? Então, eu fazia sem técnica, né? Porque hoje, inclusive, isso é considerado uma falácia, sabe? O autoexame com uma técnica específica, né? Então, assim, preconiza-se, sim, os médicos falam de autoconhecimento do corpo. Sim. Então, você tem que se tocar sempre, né? E em todas as posições, deitada, em pé, na frente do espelho, no banheiro, observar sua mama, conhecer sua mama, né? Porque também não adianta só no Outubro Rosa também fazer o autoexame e depois o resto do ano, né? Não se tocar, por exemplo. E sim, eu me tocava. Sem uma técnica específica, eu me tocava. Tanto que eu percebia. Tanto que ela sabia, ela tinha esse sentido de que tinha algo estranho, ou que a mama, ela tinha uma textura diferente da outra, por exemplo. Assim, se alguém... o mastologista foi o divisor de águas da minha história. A verdade é essa. Sim. Porque foi quem conseguiu, eu acho, ouvir, escutar a minha queixa. E eles valorizam, sabe? Então, assim... É bem diferente o olhar do ginecologista e o olhar do mastologista. Não é à toa que ele é o especialista em mamas. E aí hoje, por exemplo, já conversei com vários mastologistas depois, né, do meu problema, inclusive com o meu, sobre isso. Né? Eu levanto essa bandeira da mulher jovem, inclusive. E aí hoje, né, o que eu já ouvi de vários mastologistas é que a mulher, depois dos 30, né, toda mulher deveria ter um mastologista para chamar de seu. Ótimo, bom saber. Isso é um tipo de informação que não verdade é zero divulgada. Nem no Outubro Rosa. Sim. Para te falar bem a verdade. Porque se fala muito do autoexame e tudo mais, e foto de rosa, de peito e tal, mas tipo isso, né? Tipo, você tem que procurar um especialista acima de 30 anos. Que esse especialista é o mastologista. Exatamente. Exato. Exatamente. Entendi. Sabe, então assim... Infelizmente, gente, muitas mulheres, principalmente as mulheres jovens, têm chegado tardiamente, sabe, para o diagnóstico. Assim, eu acho que as campanhas são ótimas, né? Assim, elas salvam vidas. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu mesmo tinha um imaginário sobre o câncer de mama, de que, câncer de mama tem cura. Câncer de mama hoje... Ninguém morre mais de câncer de mama, é muito difícil. Imagina, se eu tiver alguma coisa, eu vou descobrir no início, etc. E eu super saudável a vida toda, praticante de atividade física, fiz balé durante muitos anos, da área da saúde, alimentação ok, toda check-up em dia, tudo, sabe assim, cuidadosa em relação ao corpo e tal. E o meu diagnóstico não foi um diagnóstico inicial, né? Então, dando continuidade aí à minha história, né? Eu descobri já no estágio 4, que é o estágio mais avançado. É mesmo? Do câncer de mama. Gente. Eu sou um milagre aqui, Paulo. Você tá conversando com um milagre. Nossa, que chocada. Que e isso você dava com 35 anos. Foi em 2018. 18. Gente, eu até hoje, você está olhando para 10% das mulheres que ainda está viva com essa idade, com esse estágio. Gente, que linda ela, que forte. Nossa. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu tento ser digna, sabe? Porque é digna de um milagre, né? Assim, então... E aí você já entrou de cara no tratamento pós essa notícia. Você operou? Você fez a retirada da mama? Eu fiz de tudo, gente. Eu fiz de tudo. Eu tive que fazer de tudo, né? Então, aí começou, né? Depois que o chão abriu, né? Aquela coisa que... Como é que foi para a família? Um choque. Né? Um choque. Primeiro, uma negação, sabe? Tipo assim, não é nada, né? É uma coisa assim, imagina. Não, você não. Exato, você faz exame todo ano, você é super jovem, na nossa família não tem história. Como é que você tá com isso? Ainda mais avançado, não pode, né? Então, assim, eu tinha, só pra pontuar, eu tinha um tumor de 7 centímetros na mama direita, gente. Grande. É grande. É enorme. É grande demais. É enorme. Normalmente são milímetros, às vezes, né? São milímetros, às vezes. Muitos anos. São milhões e milhões de células, entende? Para se acumularem ali. Então, e o tipo que eu tive foi do tipo hormonal. Ele não é um tipo que surge de uma hora para outra. Ele vai crescendo, ele vai tendo um crescimento mais lento. Exatamente. Entendi.
E aí, então, aquele adoecimento todo que eu estava tendo, hoje, a gente sabe, depois a gente soube, que já era por causa da doença oncológica, né? Que o câncer é uma doença sistêmica. Sim. Né? Então, o tumor, mesmo quando está só localizado ali, ele libera substâncias inflamatórias para o organismo que fazem com que você tenha vários sintomas. As dores também. As dores As também. dormências. Exato, tudo relacionado à doença. São sinais que o corpo vai te dando que alguma coisa está errada. Exatamente. E não dependentemente sua dor no seio ou sua dor... A ou dor a no secreção, corpo, né? Ou alguma coisa. Exatamente. Como que o corpo é inteligente, né? Não, com certeza. Isso sem sombra de dúvidas. Ele foi te dando sinais até físicos mesmo, de você ficar sinusites e afins, porque alguma coisa ali não tava de acordo. Exatamente. Que fantástico isso, assim. E aí, assim, eu tinha metástase já. Eu tinha metástase nos ossos e no fígado. A metástase é quando É quando espalha, né? Exato, gente. Você teve nos ossos e no fígado? Sim. É quando já vai, na verdade, é quando você já tem tumor, tumor do tipo histológico do tumor inicial. Então, por exemplo, eram células de câncer de mama mesmo, mas já em órgãos que são distantes. E eles reproduzem lá também, né? Isso. Gente. É assim, tipo, as células cancerígenas, elas já tinham se desprendido da minha mama, desprendido da axila, que é o primeiro lugar para onde vai. E aí já tinha caído na minha corrente sanguínea, na minha circulação linfática, e elas ficam viajando no corpo, até que em algum momento elas encalham em algum outro órgão, e ali elas proliferam, e aí formam-se tumores em outros órgãos. Sim. E isso aconteceu na minha coluna, isso aconteceu na minha calota craniana, aqui na minha testa, E eu sentia um ovinho, assim, na minha testa. Lília. Gente, uma loucura, porque ao mesmo tempo quem olhava pra mim via uma mulher jovem com aparência saudável, linda e tudo, Obrigada, super saudável externamente, assim, Exato. aos olhos Gente, de quem... eu tô chocada. exato. E você começou a sentir um cansaço maior? Os sintomas se agravaram depois que você teve essa descoberta? Não, ou continuaram aí depois... mais ou menos a mesma coisa até você fazer a químio? Não, aí foi tudo muito rápido, porque, Entendi. entendeu, assim, não deve ter dado 15 dias entre o meu diagnóstico e o início da químio, foi tudo muito rápido. E você operou antes? Não, então, aí quando ele já é o estágio 4, Entendi. né, o que se faz? Faz a quimioterapia primeiro, né, para ver se diminui um pouco o tamanho, o volume da doença, para depois, então, pensar em cirurgia. E aí, então, eu fui para quimioterapia, não teve tempo de congelar o óvulo, né, e aí, assim, nossa, esse é um outro assunto que é muito difícil e pouco falado, sabe? Essa questão... eu sei que Paula trabalha muito com luto, né? E, assim, e o luto dos filhos que você não pôde ter também, ele é muito difícil, é muito cruel, sabe? Porque é um luto. É um luto. Né? Era um Então, sonho que você tinha e você alimentava. Mas a gente é mãe, Lília, muito antes de gerar, né? Você já era mãe na sua cabeça, né? Assim, exatamente. você já estava planejando fisicamente só, mas mãe você já se enxergava sendo, exatamente. né? Você viveu um luto da falta da possibilidade de viver aquilo que você sempre sonhou. Exatamente. É um luto, sabe? É um luto importante. É um luto muito importante. Eu tive que congelar, né? Não pude congelar o óvulo, tive que ir para quimioterapia. E aí, como eu já estava com 35 anos, algumas mulheres mais jovens, depois da quimioterapia, elas às vezes voltam a menstruar e até são mães. Como eu já estava com 35, aí é uma possibilidade muito remota, né? Tanto que eu não voltei. E depois eu acabei tendo que retirar os ovários. Então, o que veio depois da quimioterapia foi a retirada dos ovários, porque eu tinha tido câncer hormonal. E aí, então, a gente tinha que tirar exatamente. Onde produzir os hormônios. Muito. É isso. E aí, eu tive que tirar os ovários, então. E com isso... né? E aí sim veio a dor do luto. Mais uma dor, real. né? Que você estava enfrentando ali. Exato. Uma dor psicológica forte para você também, né? Então, assim, são muitas perdas. O câncer realmente, assim, é devastador, sabe? Ele é muito difícil, assim. Eu não romantizo a doença de forma alguma, sabe? Assim,
né? Tem mulheres que vêm com uma outra perspectiva, falam, o câncer veio para me curar, etc. e tal. E eu falo, gente, câncer é uma droga, sabe? Assim, eu não romantizo a doença, eu odeio lutar contra esse bandido, sabe? Assim, mas eu entendo também essa perspectiva espiritual mesmo, né? Que realmente é assim, às vezes a pessoa tira do seu chão, sabe? Às vezes a pessoa alimenta essa perspectiva nem por ser o que ela de fato acredita, às vezes essa romantização, mas para tentar ficar mais leve, talvez. Pode ser. Mais suportável. E é uma doença muito silenciosa, né? É muito silenciosa, assim, né? Muito silenciosa. Muito cruel ainda, né? E eu acho que é muito difícil também. Vamos pensar, Lília, a gente está com um avanço da medicina tão grande. E até hoje as pessoas lutam muito para descobrir, assim, para tentar, pelo menos, descobrir quanto antes. Obviamente, que o que a gente tem de tratamento hoje, o que você deve estar enfrentando, é muito melhor do que se tinha 5, 10 anos atrás. Mas ainda é uma doença que os médicos precisam estudar muito sobre, né? Porque... Paula, eu acho que... Desculpa te interromper, mas eu acho que a medicina, ela está fazendo o que pode, mas ela está lutando contra um estilo de vida adoecedor para a gente, de umas décadas para cá, sabe? Sim. Então, o aumento nos casos de câncer, principalmente em mulheres jovens, é assustador. Sabe, assim, e isso tem a ver com hábitos de vida, porque só 10 a 15%, por exemplo, dos casos de câncer de mama tem história familiar, ou seja, tem mutação genética, desculpa, né? Porque geralmente quem tem história familiar está relacionado à mutação genética. Sim. Eu fiz o painel genético, né? E eu não tenho mutação, pelo menos até onde se conhece da relação da genética com o câncer de mama. E aí, ou seja, 85 a 90% responde pelo estilo de vida, sabe? Então, assim, é muito complicado. Com certeza. Né, hoje em dia, todo mundo está estressado, né? A gente precisa uma alimentação, de comer comida industrializada. Falta de atividade física, agrotóxico nos alimentos. Sim. Gente, caramelo 4 em quase tudo, quase todas as bebidas. Sim. É tanta coisa, mas é tanta coisa relacionada aos hábitos de vida, sabe? Que é isso. Eu acho que a medicina, ao mesmo tempo que avança, né, de forma acelerada, parece que está sempre um passo atrás. Por causa do estilo de vida atual. Sim, do mesmo jeito que ela avança, diversas outras coisas também avançam, mas pro lado negativo. Exato. Né? E aí, na verdade, a gente está procurando praticidade como uma comida que, na verdade, é mais rápida. Mais rápida pra quê? Né? Exatamente. E aí eu vejo que é isso mesmo. A gente está acelerado e preocupa menos ali com a nossa carcaça, que, na verdade, que é o que mantém a gente vivo. Exatamente. E aí, fora a saúde mental, né? Com certeza. Isso sim, considerar a saúde mental, né? Então, assim, eu tive isso na minha história também. A saúde mental eu considero que foi muito importante. Tem duas coisas que eu acho que, no meu caso, contribuíram, sabe, para a doença. Uma foi que eu usei muitos anos de anticoncepcional. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive ovários policísticos. E aí, naquela idade novinha, os médicos entraram com anticoncepcional para regular isso. E ninguém nunca mais tirou. Então, assim, eu tinha mais de 20 anos de história de anticoncepcional. Que é algo totalmente hormonal também, né? Exato. Hoje se sabe dessa relação entre o uso prolongado de anticoncepcional e o câncer de mama. Legal. Sabe? Então, mas até então, ao longo dos anos, não se sabia. Né? E os anticoncepcionais eram bem fortes. Sim, né? A taxa hormonal dos anticoncepcionais, a gente está falando de 10 anos atrás. Nem precisa ter tantos anos, assim. Era uma taxa hormonal muito alta. A gente já falou disso, da questão de usar o anticoncepcional para espinha. Na verdade, a gente já, de diversos convidados, a gente já teve a oportunidade de fazer várias relações negativas em do relação uso ao mesmo? uso hormonal. Tipo assim, porque a galera começa cedo, igual a idade que você citou. Sim. Então, às vezes, é porque tem uma menstruação assim. Irregular. E aí vem ou uma eu tô questão... com muita espinha, ou eu tô com aquilo, Aí vem eu tô com uma questão outro. de trombofilia, sabe? Todas associadas ao excesso de uso de hormônios desnecessários algumas vezes, gente, né? Também relacionado com a sério? dificuldade para engravidar. Exato, dificuldade para engravidar. Várias coisas relacionadas com o uso de prolongado e que foi iniciado muito cedo de anticoncepcional. Tipo, uma menina de 13 anos. Será mesmo? Qual o sentido dela fazer um uso hoje de não anticoncepcional? se dá, hoje não se prescreve para uma menina de 13 anos. Né? Já conversei com os médicos a respeito. E assim, a outra coisa que eu acho que não contribuiu para minha história foi essa questão de saúde mental, sabe? Assim, então, eu não tive um casamento fácil, tanto que eu me separei depois. Então, eu acho, tem
bastante certeza que você adoece psiquicamente primeiro. Sim, Sim. sim. Foi o que sim. aconteceu comigo, sabe? Uhum. Então, eu adoeci psiquicamente, depois o meu corpo começou a adoecer também. Entendi. Então, isso também é muito importante, sabe? Sim, Assim, sim. a gente falar sobre E é isso. muito negligenciado, na vida né? da mulher. É muito Sim. negligenciada essa questão psíquica também, né? A gente falou Sim. sobre isso também. A gente teve aqui uma psicóloga, Daniela Bittar, e ela falou sobre isso também. Ela fala muito sobre a negligência da saúde mental feminina, sabe? Que as pessoas, elas não levam a fundo, assim, a importância de se cuidar, de ter um cuidado psíquico, assim, forte, né? Sim. Importante para a sua vida, para sempre, né? Para Exatamente. sempre. Eu na acho sua que isso vida. agora dá até um novo alerta para nós mulheres, do tipo assim, às vezes a gente não consegue, da mesma forma que a gente não consegue evitar certas doenças, a gente não consegue evitar. Às vezes a gente vai entrar num período que a gente não está com uma saúde mental tão legal, a gente precisa passar por aquilo. Então, um alerta de que quando você estiver nessa situação, você se lembrar que isso pode refletir no seu corpo físico. Exatamente. Né? Porque às vezes você tá lá, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma psicanálise, vou tomar remédio, e aí você esquece que isso pode estar tendo um reflexo no seu físico. Exatamente, é pensar que a gente é um todo, né? Aham. A gente é um todo, a gente não é só carne, a gente é todo. Tem espírito, tem mente, tem o Sim. físico, mas... Né? E a gente tem que tentar integrar isso e viver o mais em equilíbrio possível, na verdade, né? Demais, Lilian. Mas é engraçado a gente pensar isso, né? É só depois também que a gente começa a reavaliar essas coisas. Você fala assim, poxa, eu lembro que eu estava ruim, sabe? Eu lembro que eu passei e tudo, mas a correria da vida é tão grande que você vai colocando por debaixo do tapete, sabe? Você vai colocando aquela dor, aquela dormência, aquela dor de cabeça e aquela... E você vai colocando, sabe? Mais uma coisa. Mas você vai somatizando, mas você vai esquecendo. Isso. E você vai esquecendo. Até que alguém fala assim, não, Lili, você não vai viajar. Sabe? Exato. Tipo assim, aí você fala, uau, o que está acontecendo, sabe? Realmente... Aonde que essa poeira, que monte que essa poeira fez debaixo do meu tapete, né? Isso, exatamente. E aí você começou a químio. Isso que eu ia falar, dá um detalhe mais pra gente aí, que a gente também sabe que não é um tratamento fácil, Não é, né? não Ele é. bem Você fez todo o complexo. tratamento aqui em Belo Horizonte? Fiz tudo aqui em Tudo Belo aqui em Belo Horizonte. Horizonte. A gente é muito referência nisso, né? A gente tem bons profissionais, muito boas pessoas, sim, né? E eu tenho resistência. Eu não gosto muito dessa coisa de achar que a gente é pior do que os médicos que estão lá em São Paulo. É sempre assim. Sabe, assim, a gente tem uma coisa, né? Eu acho que o mineiro é mais... Não sei, eu tenho esse bairrismo, assim. Formei aqui na Federal também, então, sabe? A gente fica achando assim, não, eu também sou uma profissional que formei aqui, não sou pior do que ninguém que tá... Não, e se a gente soubesse quantidade de pessoas que estão em interiores próximos da gente, que vem até a gente para poder fazer alguma coisa, e a gente saindo daqui para poder Belo caçar Horizonte outro tem canto. excelentes profissionais. Mas eu busquei, por insistência da família, eu busquei opiniões. Isso eu acho muito válido. Válido, muito válido. Fui no Beneficência Portuguesa, em São Paulo, que é um luxo e tem profissionais excelentes. Sim. E aí, o meu tratamento daqui estava tudo certo, Entendi. sabe? Assim, Mas graças é a Deus. importante isso. É importante a gente também pegar outras opiniões Outras também, opiniões, outras acho referências, importante, boas sim. referências, né? Muito importante isso Mas, também. ao mesmo tempo, também confiar naquele profissional que é o que vai Que te você acompanhar. escolheu. Que você escolheu. Exato, porque se você fica toda hora também trucando o cara ali, será que ele tá blefando? Ai, Não pode. não vai, não dá bom. Não pode, porque eu acho que você pode até prejudicar seu tratamento. Você pode se atrapalhar o médico, sabe? Assim, e o paciente tem que ser muito ativo durante o tratamento, sabe? Ele tem que participar, assim. E aí, eu entrei na químio, né? E, graças a Deus, é pesadíssimo. Mas, para mim, não foi. Naquela época, não foi, sabe? Eu dei, assim, graças a Deus, dei muita sorte. Eu encarei eu aceitei muito rápido a doença. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Porque quanto mais eu acho que você demora para aceitar, né, mais tempo você vai demorar para virar a chave que, opa, peraí, agora é uma versão diferente de mim que vai ter que entrar em ação. Então, e quem me empoderou, assim, foi o meu mastologista que fez o diagnóstico, o doutor Leandro. Perfeito. Ele falou tanta coisa comigo naquele dia. Ele falou assim, minha querida, pensa que nós estamos você está num barquinho no meio do oceano, não tem uma estrela no céu, tá uma tempestade, né? E a gente não tem remo, não sabe, né, para onde remar, mas eu tô lá com você, né, dentro desse barquinho. Daqui a pouco vai sair o resultado da imunohistoquímica, do tumor, vai brilhar uma estrela, vai apontar a direção.
daí a pouco a gente vai fazer a química, vai começar a responder, nós vamos ganhar um remo. E assim, tem jeito. Ele falou muito isso comigo. Que sensibilidade importante, maravilhoso, né? Maravilhoso. E assim, conversando com outras mulheres, depois eu vi o quanto que isso é importante, sabe? Esse acolhimento no momento do diagnóstico mesmo. E aí ele falou, isso tem jeito. Sabe? Essa coisa de câncer tem jeito. Mas você vai ter que descobrir uma versão de você que você mesma nem conhece ainda. Né? Então, assim, eu falei, doutor Leandro, eu ia dançar forró. Eu posso ir dançar forró? Pode. Você pode dançar forró, você pode namorar, você pode beijar na boca, você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Eu só vou te dar um para casa, eu quero que você assista o filme da Mulher Maravilha. Sabe? Assim, ele foi maravilhoso. Então, ele realmente me empoderou. Eu saí dali acreditando que aquilo tinha jeito e que eu daria conta, sabe? Perfeito. E eu virei a chave. Quando eu falo virei a chave, assim, eu entendi que eu precisava viver de outra maneira. Eu entendi que eu precisaria me priorizar sobre todas as coisas naquele momento, para eu salvar minha própria vida, Com sabe? certeza. E assim, eu comecei a fazer tudo o que eu queria, sabe? Assim, tipo, eu fui do forró nesse dia, sabe, assim. E aí, lá, eu arrumei um namorado que me acompanhou durante a quimioterapia, o período todo. Ficou 3 anos comigo, a gente ficou 3 anos junto. Que legal. Sim. Adotei um cachorro no dia seguinte, aprendi a escalar, ia escalar, fiz tatuagem. Então, assim, eu realmente comecei a viver de uma outra maneira, sabe? E graças a Deus eu passei muito bem, eu não passava mal durante a quimioterapia. Você teve a perda de cabelo? Sim, fiquei careca, né? O que é muito difícil. As pessoas falam assim, mas eu já vi muito isso no TikTok, às vezes tem umas coisas bem cruéis, assim. Às vezes eu falo assim, mas as pessoas falam que perder cabelo, gente, mas isso é o de menos. Não é o de menos. Não é. Não é o de menos. Principalmente, assim, a gente sabe, assim, o poder do cabelo para determinadas pessoas também, sabe? Exatamente. Não é o de menos, sabe? Não Perder o cabelo não é o de menos, é uma coisa importante, assim, visível. Igual eu falei com você no início, assim, eu tive uma grande amiga, assim, era minha melhor amiga, assim, ela tá tatuada aqui, a Rê. E ela passou por um processo muito difícil. Eu lembro direitinho do dia que ela raspou a cabeça. Ela teve colo do útero. Ela tinha acabado de ter neném. E aí ela... a perda do cabelo foi um marco muito grande na história dela, assim, do dia que ela raspou e tudo. E a gente ria pra caramba, eu, a Cris e ela. E a gente tentando fazer da forma mais leve, mas foi um marco muito importante. Ela nunca deixou os filhos dela verem ela sem cabelo, sabe? Ela nunca se aceitou muito, assim. Ela falou que era muito difícil. É muito difícil. Cruel. É muito cruel. Gente, é muito cruel, é desconfortável. Sim. Sabe? O cabelo, quando ele começa a cair, começa a doer o couro cabeludo, porque como vai ficando mais sensível, o fio. Tipo, vai fragilizando. A raizinha dele ali, né? E o processo do cair é doloroso. Mas dói. É engraçado, eu não sabia sobre isso. Também não dói. Vai caindo aos poucos, vai falhando. O cair é difícil, a queda, se acordar e levantar e seu travesseiro tá cheio de... Sabe, aquilo, nossa, vai te matando aos poucos. É muito cruel. Eu percebo que o ato de raspar, ele é meio que para não acompanhar, talvez, o processo da queda, né? Você fala, eu vou tirar isso aqui, já que vai cair mesmo. Porque eu imagino a frustração que deve ser mesmo. Deve ser muito dolorido. Angustiante. E aí, hoje tem, né, a crioterapia, que é a touca gelada, que as clínicas oferecem. Eu já ouvi falar sobre isso. Particular, você paga, mas até a Ana Furtado, por exemplo, falou que usou, né, porque ela teve câncer de mama, etc. Eu tentei, sabe? Gente, é uma dor insuportável. Isso é para evitar a queda? É, para tentar que o medicamento não chegue no couro cabeludo. Aí eles dão uma congelada ali. Exato, mas pensa que tá congelando seus neurônios. Nossa, deve ser muito dolorido. Sabe aquela dor de cabeça de tomar sorvete? É isso que eu ia falar, aquilo já é horrível. É aquela sensação por 1000. Nossa, muito ruim, gente, muito horrível. ruim. Eu falei, não, eu usei umas 2 vezes, na terceira eu falei, eu não mereço. Sabe, assim, já é muito sofrimento. Então, deixa cair então, sabe, assim. Então, é muito, realmente, a carequice, ela é muito difícil, sabe? Assim. Gente, esse negócio do cabelo, você sabia que quando você tem um animalzinho de estimação com pelo, você tira... Isso, ele é um reflexo para ele, isso ele sente. Imagina para nós, seres humanos, que somos seres pensantes. Se você pega um animalzinho, eles falam que não é indicado, porque tosar, é tipo uma distorção de imagem. Entendi. O bichinho é muito peludo e você vai lá um dia e fala, não, vai. Tosa, raspa no zero. Raspa tudo. Isso é uma distorção de imagem também pro pet.
pet que não é um ser pensante. Imagina pra gente, que fica penteando, que cuida. A relação da mulher com o cabelo. cabelo. Exatamente. E tem um estudo falando sobre as mulheres pretas, quando passam por um processo de químio, assim, como elas se fragilizam, né? Porque o cabelo na mulher preta tem isso. Passou no Fantástico até uma matéria, assim, também sobre isso, falando assim, a importância do cabelo quando a pessoa perde em relação à química ou qualquer coisa, não é só a relação da perda pela doença. Parece que é mais uma coisa que a doença está te tirando, sabe? Assim, sim. Que a doença está te tirando, assim, não internamente, mas aí é uma coisa que mostra que a doença está, tipo assim, tá ali fora também, Sim, sabe? Uma relação dessa, assim, externalizando o que você está vivendo. Porque eu acho que desconstrói sua identidade. Exato. Isso. Gente, você olha, é a face, sabe? Você se olhar no espelho e não ver ali o cabelo, já tirou boa parte da sua identidade. Com certeza. E aí, uma coisa que também é cruel, porque não é só o cabelo, gente. Cai também a sobrancelha e os cílios, muitas vezes. Sim. Comigo caiu. E aí, nossa, aí é um choque. Sim. Porque a sobrancelha também, ela é como que ela dá identidade pra nossa face. Exatamente. Qualquer coisa. Não, a sobrancelha é bizarra. Porque, tipo assim, quando ela tá, tipo, mal feita, já tem a sensação que você tá com o rosto sujo. Você tira Exatamente. 2 Você pelinhos perde, ali, parece que você tá com o rosto limpo. Gente, e aí isso somado a você tá careca, Sim. você não se enxerga mais. É horrível, sabe? Sim. Tanto que hoje eu acho muito legal, até tem uma designer de sobrancelha que ela tem um projeto que ela faz a pigmentação, né, o design da sobrancelha nas mulheres com câncer. Então, antes da quimioterapia, para poder isso ser mais suave para ela, né? Para quando cair, ela ter ali o design já feito, né? Então, assim, dela. Maravilhoso, isso é maravilhoso, sabe? Perfeito. E aí, então, é muito difícil. Muito e aí, difícil. então, mas o mais pesado da quimio, então, foi a perda de cabelo, mas enjoar, essas coisas que as pessoas falam, você teve eu não muito? tive, graças a Deus. Sim. Eu não tive, eu não enjoava, não vomitava, não tinha náusea. Eu tive a neuropatia, né, periférica, que é algo que pode acontecer durante o tratamento, que dá muito formigamento, dores nas extremidades, sabe? Assim, e hoje eu uso medicação para controlar isso. E aí, assim, eu respondi muito bem, graças a Deus, ao tratamento. A quimioterapia é um tratamento que você faz o quê? Toda semana? Quinzenal? Geralmente a gente faz um protocolo que são 4 ciclos, né? A cada 21 dias e mais 12 semanais. Entendi. Então, geralmente, né, todo mundo começa, salvo algumas exceções, por esse protocolo. Né? Então, assim, dá o quê? Uns 6 meses de tratamento. Exato. Se você não tiver nenhum adiamento, né? Ainda tem isso. Porque você tem que medir uma questão de ferro, imunidade, não tem? Tudo, assim? tem que medir uma questão de tudo anemias, isso. não é? Para Para você conseguir fazer, né? Exatamente. Eu lembro da E aí, muitas pessoas, às vezes, têm que adiar a sessão, porque ainda não tem imunidade, né? E graças a Deus eu não tive adiamento. Você conseguiu seguir certinho o cronograma inicial médico. Sim, e aí aí eu acho que eu vou pegar o gancho e contar um pouquinho do Jubazu, que foi o que eu comecei nesse período, Mas né? antes de você contar, na quimioterapia você consegue perceber a diminuição? Por exemplo, você falou que você sentia esse da cabeça. Conseguia. Você conseguia perceber que estava diminuindo? Graças a Deus. Isso te motivava de alguma forma? Né? Bom e a mão afetada, ela tinha algumas diferenças do aspecto? Você conseguia sentir algo diferente? Vai diminuindo. Você sente que vai diminuindo aquilo ali. Maravilhoso, né? Tem mulheres que até some, né? Você deixa de apalpar. Sim. Então, isso é maravilhoso. Sim, maravilhoso, porque aí você te dá aquele alívio. Ufa, tá dando rolando. certo, tá dando sabe? certo. Te dá uma esperança demais, né? Exatamente. Porque, assim, você não tem garantia, gente, sabe? O problema do câncer é esse. Não é uma população só de células, sabe? E aquelas células são alienígenas ali no seu corpo, elas são mutantes também, sabe? É muito complexo. Então, assim, não é igual uma bactéria que se sabe o antibiótico e você vai tomar... E a gente sabe que, né, os médicos sabem que o antibiótico vai matar a bactéria. Sim. Não, sabe, assim... É meio que um corpo estranho perdido ali dentro. É Então, um assim, remédio para matar... Não tem garantia. Entendi. E não existe câncer bonzinho, sabe? Câncer bom, câncer ruim. Não tem garantia. A resposta é muito individual. Sim. Sabe? Então, assim... É um alívio quando você vê que você está respondendo de fato, né? E eu percebia isso, essa diminuição.
Quando eu acabei a químio, ainda tinha na minha mama, ainda tinha uma parte, né, que provavelmente ainda era um tumor residual, assim. E aí foi quando, então, eu tirei os ovários, né, os ovários. E aí, então, eu entrei em remissão completa, graças a Deus. Então, o exame, né, eu fiz o PET, CT, né, oncológico. E aí o da coluna já tinha sumido? Aí sumiu o tudo. Fígado e cabeça, sumiu todos? Tudo, graças a Deus, sumiu tudo. Cabeça não, crânio. Porque Crânio, desculpa. Porque não é cérebro, não é sistema nervoso, sim, sabe? sim. É ainda considerado osso, né? Osso do crânio. E aí sumiu tudo, graças a Deus. Então, o meu exame ficou zerado, Graças sabe? a Deus. E nesse meio período, você, então, já pensou nesse projeto, que é o seu projeto Juba Azul? O Juba Azul, A gente tem um Instagram deles, né? Aí a produção vai procurar e depois, quando vocês puderem, vocês colocam aí e fala um pouquinho do projeto. @ Projeto Juba Azul. Já aproveitando. Vai aparecer na tela aí, tá, Vai pessoal? Sem aparecer. problema nenhum aí, ó. Vou até pôr É esse aí, ó, espera Projeto Juba Azul. Isso. Olha que... não, gente, olha isso aqui. É gente. isso aí, essa lindeza toda, o projeto. Não, Ana, olha isso. do céu, Essa criança é lá da Fundação Sara, né? Fundação Sara Albuquerque, aqui em Belo Horizonte. Sim. A gente é uma das entidades contempladas, das instituições contempladas é a Fundação Sara. E essa foi uma entrega de Natal que a gente fez. Olha que lindeza, né? Essa menininha. E o que é o projeto? É de confecção Volta lá, dessas jubinhas, né? De confecção dessas jubinhas Entendi. divertidas em crochê para as crianças em quimioterapia, que é o Usano, legal. né? E aí é uma entrega na Oncobio. Lá, quando a gente faz a entrega no hospital, né? A gente leva músico, a gente conta a história do projeto, a gente vai, né? Os meninos cantam, é uma alegria, sabe? Então, assim, na verdade, a gente leva a alegria. Sim. E aí vocês também levam aquele objeto que tem uma representação muito especial na vida dessas crianças. Vocês não têm noção. Eu tô até de toquinha aqui, né? Então, assim, é um conforto, é um afago, qualquer coisa que a gente que ganha. linda essa! Olha isso, gente! Esse Que menininho é a coisa mais linda, o Rafa. Ai. Lá da Oncobio, ele... Né? A Juliana também estava tratando junto comigo. A Duda tratou leucemia, sabe? E aí ela é daqui de Belo Horizonte também. Então, muita gente, né, foi contemplada, muita gente participa. E vou contar como que ele começou. Perfeito. Né? Então, o Juba Azul começou quando eu fiquei careca, né? E percebi o quão difícil aquilo é, né? E se estava sendo difícil para mim, mulher adulta, eu fiquei pensando nas crianças, né? Sim. Porque aí o meu coração de mãe, né, Paulo? Como você estava, né, dizendo, já tinha esse olhar, meu olho já brilhava, assim, eu sou apaixonada com criança. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando isso, né? Até que um dia chegou até mim pelo Facebook um vídeo de um projeto que começou no Alasca, e que, né, lá fora do Brasil, que é o Project Magic Project Yarn. Magic Project Yarn. Desculpa, gente. Magic Project Yarn, que é o projeto dos fios mágicos. Pronto. E aí, então, eles faziam a confecção, né, de peruquinhas no formato dos personagens da Disney para as crianças. Então, peruquinha de princesa, sabe? Então, é o cabelo da Ariel, né, o cabelo da Bela Adormecida. E aquilo eu vi, e de crochê, sabe? Quando eu vi aquilo, sabe quando você... o vídeo me encontrou, não fui eu que encontrei ele, sabe? Assim, eu falei, gente... Foi muito instintivo. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque a minha mãe sempre fez crochê. A minha mãe, minhas tias, a minha avó. E aí, todo mundo, né? Eu com essa família tão unida. E eu passando tão bem, sabe? E a minha mãe com esse dom aí. Eu chamei a minha mãe e só mostrei o vídeo pra ela, não falei nada. Foi a mesma coisa. Minha mãe olhou pra mim, começou a chorar e falou, a gente tem que fazer isso. Sabe? Então, foi lindo, assim. E aí, a gente começou, então. Aí, eu olhei, aqui em Belo Horizonte ainda não tinha, né? Outra iniciativa assim.
Então, tem vários, pelo Brasil, tem vários projetos nessa linha, né? Sim. No Brasil, aqui em Belo Horizonte, não tinha, a gente começou a fazer dentro de casa, né? Eu, minha mãe, minha prima. E aí, a gente começou a fazer as peruquinhas. Na época, a gente fazia como os personagens da Disney também. Sim. E aí, eu divulguei no meu Instagram, pedindo doação de linha e etc. E, assim, muita gente quis ajudar, sabe? E quis aprender a fazer. E aí a gente foi, então, formando ali um time de voluntários. E isso foi ganhando corpo, sabe? Sim. E aí a gente começou, então, a fazer as entregas nos hospitais, né? Então, a gente fez entrega na Santa Casa, fizemos entrega no Hospital das Clínicas, fizemos entrega na Fundação Sara Albuquerque, fizemos entrega na Oncobio, né, onde a gente faz mais entrega atualmente. E, assim, ainda falta muito por fazer, sabe? Sim, porque com certeza. A criança, gente, né, ela é um serzinho muito mais frágil ainda que o adulto. E passar por tudo isso é duro. É uma forma de criar uma rede de apoio também entre as pessoas que estão passando por esse tratamento. Que, de certa forma, vai... Igual pra você, eu tava me sentindo tão bem, mas isso na vida de cada pessoa vai ter uma reação diferente, né? Exatamente. Eu tenho certeza que perto de você ali, pessoas que estavam passando pelo mesmo tratamento que o seu, talvez não se sentiam tão bem, não tiveram o mesmo... É igual você falou, o tratamento é muito individual, né? O organismo de cada pessoa responde de uma forma. E para a criança também é uma forma muito individual. E além da dor física, né? Gente, a gente pensa que a gente leva o nosso filho ou qualquer criança para vacinar, que é uma injeção, já é um processo dolorido para o pai. Você passar por aquilo também, sabe? Você vê a mãe vendo o filho e a criança também passando por um processo dolorido de injeções, de catéteres e de afins. É muito dolorido fisicamente também, sabe? Não só uma dor da doença, né, do tratamento, porque eu acho que talvez a criança não tenha essa percepção do quão grave é. Tem muito isso? A forma de lidar com o câncer infantil, assim, a medicina, assim, a criança tem essa percepção, assim, eu acho do perigo da doença? Acho que não, né? Eu não sei essa resposta exatamente, Paula, mas, assim... eu acho que ainda é desafiador para os profissionais que trabalham e para as famílias como abordar isso com a criança. Sim. Tanto que aí, né, o Projeto Juba Azul, hoje a gente tem um livreto, né? Então, vocês vão ver no Instagram também, tem uma cartilha que a gente leva que conta a historinha, então, do projeto. Que foi um presente de uma designer quando conheceu o projeto. Quis fazer a cartilhazinha. Olha só, deixa eu te contar. A gente está fazendo, né, as peruquinhas da Disney, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que não. Aqui não é o Alasca. Esse negócio tá muito... sabe? Tá muito quente. Belo Horizonte é quente, não é frio. Eu tô querendo fazer um negócio mais diferente, com uma brasilidade maior. Falei com ela. E, assim, eu tenho essa coisa do leão, porque aí o meu Instagram chama Leão de Rosa, que eu criei na época para compartilhar a minha história. Sim. Fiz tatuagem do Leão de Rosa nas minhas costas e tal, porque eu sou leonina. E aí essa coisa foi um símbolo que eu escolhi para me agarrar, sabe? Para me fortalecer. E o rosa por causa do câncer de mama. Aí ela falou, Lilian, deixa comigo. E aí ela me presenteou, aí ela foi e trouxe esse personagem, que é o Juba Azul. Que legal! Que é um leãozinho que adoece, né, com câncer, ele vai para quimioterapia, e aí ele perde a juba, né, fica careca, e aí ele fica triste, até que aparece uma leoa mágica que dá para ele de presente uma juba azul. Ai, que lindo! É maravilhoso. E aí ele fica feliz, né, às vezes fica triste, mas quando olha no espelho fica feliz, quando vê a juba azul. E aí ele decide ajudar outros amiguinhos que também estivessem passando por isso, né? Dando para eles uma juba de outros formatos, outros tamanhos, outras cores. Ai, que legal, que legal, que lindo. E aí ela criou o personagem, a história, o livreto, né? Então hoje a gente tem esse material que a gente leva. Quando a gente conta a história que vocês viram lá, a gente leva um livrão. É essa historinha que eu tô contando para vocês. E aí as famílias amam, as crianças amam, porque aí a gente conta e a gente ajuda um pouco nisso, né, que você estava falando. Entendi. Maravilhoso, maravilhoso. E é um afago, né, gente? É um afago.
É um afago da representatividade também, de você estar ali, de você olhar. Por isso que eu falo que dentro de cada lição que as vidas nos dá, a gente traz uma missão para seguir, né? Exato. Essa foi a sua, né, do Juba Azul. Tem sido, graças... E assim, parte do meu tratamento, parte importante do meu tratamento, sabe, Paula e Ana? Nossa, é assim, gente, é algo que é maravilhoso também, sabe? Que eu não sei para quem faz mais bem, sabe? Eu acho que se é para as crianças ou se é para você mesmo. Exato. Com certeza. Né? Então, hoje, todo mundo que é voluntário do projeto fala isso, fala, Lilian, assim... Eu que agradeço, sabe? Assim, e as pessoas que são voluntariadas, elas também são pessoas que estão passando por tratamentos? Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tem pessoas que estão passando pelo tratamento. Aí, por exemplo, teve a Duda ali. A Duda é uma criança com leucemia que foi presenteada, né, com a Jubinho do projeto. E a família se encantou. E ela também se encantou. E aí a mãe começou a participar ativamente do projeto, e a família toda, e ela tratando leucemia na época. E aí eu nomeei ela embaixadora do projeto. Então ela foi com a gente em várias entregas, ela fez várias entregas, ela vai entregar, ela fala no Instagram dela. E aí, assim, então tem tudo isso, sabe? Aí depois veio a pandemia, aí o desafio, aí a gente fez a Jubaterapia. Então, a gente montava kit com os materiais, ainda faz isso, para os voluntários fazerem em casa o trabalho. Sim, sim. E aí, gente, foi uma coisa maravilhosa, porque muitos idosos começaram também a ajudar. Que legal, gente. Virou uma coisa terapêutica, uma atividade terapêutica. Sim, o pessoal ficava lá o dia inteiro trancado dentro de casa. Exatamente, criança, mãe fazendo com criança em casa, Que delícia, durante a pandemia, né? Que legal. E aí, Lilian, a gente falou, então, que você teve, dentro dessa descoberta, você já estava lá com quase tudo... Como que você fala? Vocês ficam, quando termina? Remissão. Em remissão. Graças a Deus. Aí você ficou em remissão durante esse tempo. Foi final de 2019? Não, no meio de 2019 eu retirei os ovários e aí eu entrei em remissão. Aí não acabou, não. Aí então eu fui tirar as mamas. Sim. Ah, entendi. Entendeu? Porque no meu caso, como já era mais avançado, a questão da retirada ou não das mamas, ela é muito controversa. Entendi. Sim. E, aliás, ela em vários cenários, ela é controversa, sabe? Porque, às vezes, o médico opta por uma cirurgia mais conservadora ou uma cirurgia, sabe, que vai preservar mais as mamas. Então, é um dilema na vida da mulher que passa por isso também, sabe? A questão da cirurgia. E eu optei por fazer a mastectomia bilateral, sabe? Não, eu não tinha indicação de fazer bilateral, eu só tive na mama direita, né? Mas aí eu falei, não, eu quero, né, fazer para prevenir mesmo, de dar na outra mama. Você tirou as duas? Eu tirei as duas mamas. Completa. E já saí com silicone da cirurgia. Você já sai com a prótese. Nem sempre, sabe? Não, tipo assim, é uma opção da mulher e se tiver dentro ela consegue já sair com a prótese. Mas é um investimento também, né? Não, é coberto pelo plano de saúde ou no SUS é coberto. Ótimo. É direito da mulher também a cirurgia, a reconstrução, sabe? Mesmo se depois tiver que operar de novo para fazer essa reconstrução com silicone, por exemplo, é direito. Então, não é muito quanto a isso. Entendi. Mas a questão é que, às vezes, a mulher não pode, às vezes a pele, sabe? Uma questão de fragilidade de tecido, não é? Isso, fragilidade de tecido, perfeito. Então, é igual todo mundo, né? Nem todo mundo pode pôr silicone, independente de qualquer coisa. É uma questão de fragilidade de tecido mesmo. E então, aí, é dolorido? Demais, demais. A cirurgia é muito difícil, a recuperação é uma cirurgia muito extensa, sabe? Muitas vezes, você tem que usar dreno ali depois, eu tive que usar nas duas mamas, etc. Enfim, é muito difícil, é mais uma etapa muito difícil. E olha que eu dei sorte, eu não tive rejeição, não tive nada, correu tudo bem também, graças a Deus. Mas é mais uma perda, sabe? Estética também, na vida de muitas mulheres, porque algumas vão ter rejeição do silicone, algumas não vão ter possibilidade de colocar o silicone. Então, isso é muito duro, gente. Com certeza. A questão das mamas, perder sua mama. Você tira a auréola também, não tira?
Às vezes, sim. No meu caso, a gente preservou o no- mamilo e a areola. A areola preservou. Eu tenho uma Porque tia-avó que fez, e aí eu não tenho- conseguiu preservar. Eles pegam um tecido, geralmente, tipo assim, da virilha, de algo que é E mais... reconstroem, né? Aham. Tem uns E eu vi trabalhos também de o trabalho de reconstrução tatuagem. Maravilhosa. maravilhoso. A gente tem que achar ela daqui de Belo Eu Horizonte. vejo mesmo, Eu sei quem mas é. É mesmo? Aham. Nós vamos te chamar aqui pra você falar sobre isso. E ela faz essa reconstrução da areola de Faz. de Na verdade, tatuagem. tem mais de uma pessoa É até. mesmo, Vou mandar o maravilhoso, contato gente. pra Por vocês favor. depois. Pode mandar. É. Nossa, muito legal. E eu vi isso, que era uma questão. E eu vi uma fala dela, não sei aonde, assim, falando assim, que é uma questão assim, de autoestima mesmo, sabe? Da mulher se identificar, que fisicamente é pesado, se olhar no espelho. É aquela coisa, a gente está falando aqui, falar assim, mas a pessoa está passando por um câncer, ela está preocupada com o cabelo. Tudo. É uma questão do todo. Não é uma questão assim, não é só o cabelo, não é só a retirada do seio, é uma questão do todo. É uma questão da fragilidade que vai te podando aqui, sabe? perdas. E são muitas, exatamente. Muita desconstrução do muita seu ser original. sabe? entendeu? Então, assim, Isso. se a gente pode fazer algo que aquilo seja menos pesado, a gente vai fazer. E um conselho Sabe? também pra galera é mais sensibilidade, né? Porque é muito fácil você Sim. falar, nossa, mas é uma doença, por que você não tá se preocupando em É. ficar saudável? Não é sobre É o todo, isso. Não é gente, é ele o que tá todo. passando por É. aquilo, não é ele que tá se vendo de formas diferentes. Empatia. Exato, né? empatia e sensibilidade. Eu vejo que quando a gente tá falando dessa coisa de doença, é de sensibilidade. Porque, tipo, poxa, você tá sentindo? Você tá passando? Não é sobre isso, entendeu? Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham, sim, essa atenção. E principalmente as mulheres, né? Já que aqui é um programa feminino, onde a exatamente. gente aconselha mulheres a apoiar umas às outras, de ter esse quesinho aí de sensibilidade. que é Exatamente. importante. Então, Aí você fez essa retirada, colocou silicone, ficou nesse pós-cirúrgico de complicado, mas você conseguiu ficar... evoluir bem. Evoluir Graças bem. a Deus. Que bom. De forma geral, você responde muito bem, assim, Sim, fisicamente, assim, até cicatrização e tudo, né? Que você falou que colocou dreno, mas que tudo ocorreu bem. E aí, 2019, você achava que estava tudo bem? Achava que Estava tudo bem? plena, maravilhosa, mas aí veio a pandemia, né? Pandemia. Aí quando eu fiquei de férias, vamos dizer assim, do tratamento oncológico, mas eu tô falando férias porque você entra numa rotina de acompanhamento, né, de exames a cada 3 meses, né? No meu caso, pelo menos a cada 3 meses, e eu entrei nessa rotina de exames e veio a pandemia, o isolamento, etc. E aí, assim, eu também deprimi. Eu também, né, fiquei com essa dificuldade. Porque o Psicologicamente foi muito pós-tratamento, difícil. o pós-tratamento para a mulher, é outro dilema, gente, também. Porque você fala assim, tá, peraí. Então tá, posso voltar para minha vida de antes. Aí você fala assim, não, peraí, mas eu vou voltar para a vida de antes, onde eu adoeci? Exato. Entende? Os costumes que eu vivi e tudo mais, calma aí Não que eu tenho te que recalcular a cabe. rota. Exato, não te cabe mais. Aí você fica assim, não, mas espera. Sabe, a mulher... Gente, o pós-tratamento é muito duro. Todo mundo fica perdida. Sim, sim. Sabe, assim... então, é muito difícil. Assim, a readaptação ao trabalho é muito difícil. Não tem um trabalho sério, um trabalho de acolhimento, sabe? Para readaptar a gente, né? Assim, é como... Sabe pessoa que volta da guerra? É isso. Eu sei. Sabe, já Eu tem até... eu já vi alguns documentários falando sobre isso. É o tal do Interessante. estresse pós-traumático, sabe? Aham. É esse, o sentimento é esse, sabe? É como se tivesse voltado de uma guerra. E você não consegue se inserir de novo, se Sim. adaptar. Então, é um período muito difícil. E eu estava passando por isso No meio da pandemia. Sabe? É. Então, assim, foi muito difícil. Com né? todos os medos aflorados também, né? Por uma isso. doença que você não sabe Não, como que ela poderia reagir no seu corpo se você tivesse, né? porque você E acha... sem falar que ele entrou num contexto Exato. de uma nova doença global. Então, Exato. tipo assim, Você ainda fala assim, mas Socorro. espera aí, eu não posso pegar esse negócio, não. Entendeu? eu ia entrar no quarto e falar assim, que é isso, gente? O que tá acontecendo? Gente, eu vou falar, é muita meditação. Nossa. Entendeu? Tem que ser assim. Lilian do céu. É muita respiração, muito yoga, muita meditação, porque senão você não dá conta. Sim, sim. Sabe, assim? E, assim, não tem garantia. Aí, só um parênteses, uma curiosidade para vocês. A mulher que retorna ao trabalho, por exemplo, ela não tem garantia no emprego. Sabe? Existe projeto de lei tramitando sobre isso. É mesmo? Você sim, pode ser porque mandada você fica embora. afastada para fazer o tratamento, você fica afastada pelo INSS. Depende do caso. Eu, por exemplo, fiquei pela prefeitura porque eu sou estatutária. Entendi. né? Mas aí a então, garantia
Para quem volta, para quem não é concursada, que é o meu caso, por exemplo, não tem garantia de estabilidade. Que horror. Que acontece, por exemplo, com a gravidez, né? Quando a mulher volta. Não, o pós-câncer não tem. Aí volta a mulher diferente, com um ritmo diferente, com limitações biopsicossociais, sabe? Assim, isso não é considerado, né? Muitas vezes. E aí, ela não tem garantia ainda de estabilidade. Ela ainda pode ser mandada embora. Então, eu tenho uma moça que trata câncer de mama também. Ela tem uma página dedicada a essa questão, assim, sabe? E eu conversei com ela e ela estava falando que que grande parcela das pessoas desempregadas, sabe? São mulheres, por exemplo, que tiveram cânceres do aparelho digestivo ou cânceres hormonais. E aí ficam afastadas, assim? Quando voltam são demitidas. Exatamente. Gente. E compõe uma parcela de desempregados e etc. Gente, realmente isso é um absurdo. É um assunto a ter essa Mas aí tem um projeto tramitando para garantir essa estabilidade. Isso. Então, nós vamos pressionar também aqui. Vamos deixar, de repente, se tiver algum link de assinatura, a gente procura e deixa aqui. Muito importante. Qualquer coisa você manda para a gente, que a gente publica aqui. E vamos nos ajudar nessa também, porque é menos um problema. Que eu falo que os problemas já são tantos, né, que a gente não precisa criar mais lacunas ali, né, para a gente ficar criando. Então, a gente pode, de alguma forma, amenizar. E aí veio a pandemia, você ficou bem na pandemia? Relativamente bem. Dentro do possível. Da saúde, do tratamento oncológico, sim. Bem. Maravilhosa. E aí veio 2022. Aí bom, vamos lá. Nesse meio tempo, né, eu retornei ao trabalho, o que foi muito difícil, né? Assim, nossa, gente, é muito difícil esse retorno. Eu imagino. Porque você fica assim, parece que você fica numa corda bamba, sabe? Você fica assim, não, peraí. É porque eu, por exemplo, era aquela pessoa assim, eu tenho que entregar, você me demanda 100, eu vou te entregar 150, sabe? Eu fui criada dessa maneira. E aí depois você vê assim, não, 150 não é saudável. Não precisa de fazer entendeu? 150. Aí você fala, não, peraí, e não é só, eu não posso entregar 100 mais não. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Eu vou ter que entregar menos. E aí as pessoas não entendem. Porque aí são os sistemas, né? Que a gente está inserido. Exato. Então, se uma partezinha do sistema muda, o todo muda, né? É aquele efeito dominó ali. E ninguém quer mudar nada, não, né? Então, assim, não, você acabou o tratamento, vida normal. Sim. Então, é muito complexa essa questão. E aí, assim, eu tive um retorno que não foi fácil ao trabalho. E aí eu saía, tentava, saía, voltava, sabe? Assim, uma readaptação sempre mesmo. Com muito medo de extrapolar seus limites internos. Exato. E você voltar para uma situação que você tinha lutado para sair. Sim, isso com certeza. Mesmo. Então, não foi fácil. Aí eu tô afastada novamente do meu emprego, né, que é principal, por causa da recidiva que eu tive agora, né? Tô em tratamento novamente por uma recidiva que eu tive. A gente descobriu em janeiro. E tô tratando, a gente descobriu no início, né? O objetivo do acompanhamento é esse. Um volume bem menor de doença do que lá no início. Tô respondendo bem, graças a Deus. E daqui a 2 sessões, eu já toco o sino de novo. Muito bem. Graças a Deus. E foi na mama novamente essa reincidência? No fígado. Sim. Mas é de câncer de mama. Entendi. Que então, foi quando teve a metástase. São 2 intrusos, entendeu? 2 intrusos que invadiram o meu fígado aí de novo, mas é tudo... E você teve algum sintoma antes dessa? Agora, com essa percepção maior do corpo, você não teve nenhum sintoma? Não dá sintoma. Quando é assim, né? Tipo, por exemplo, inicial, graças a Deus, inicial, né? E é isso, assim, na verdade... Seu cabelo voltou a crescer? Porque tem uns cabelos... Tô careca de novo, né, Paula? Não, mas seu cabelo voltou a crescer. Porque quando eu te fotografei... O fim e a reincidência. Seu cabelo voltou maravilhoso. É mesmo, que linda. Eu lembro. Eu te vi. Tava de cabelão. Tava de cabelo. Até no Natal você tava. Não, nunca mais usei cabelão. Olha pra você ver. Você tava de cabelo Chanel. Tava de cabelo curto. Eu nunca mais deixei o cabelo crescer grande. Porque eu amei cabelo curto. Eu falo, gente... Não tem uma questão de mudar o visual, porque pode ser que você até goste mais do novo visual, sabe? Isso aconteceu comigo. Que legal. Mas eu já estava com o meu cabelo saudável de novo e tal. E aí,
tô careca de novo. Mas é a segunda vez, né? Então, assim, já é diferente, né? Já passei por isso, querendo ou não. Sei que vai passar. Agora eu tenho essa certeza de que vai passar e vai ficar tudo bem, né? O que está sendo diferente agora? Nossa. Essa certeza, né, que vai passar, talvez. Eu acho. Essa confiança meio que assim, E na verdade, eu acho que eu tô mais me permitindo ser paciente. Nos dois sentidos da palavra. Paciente para ser cuidado. Exato. E paciente. Sabe, assim, não, calma, acabou a pressa, não tem pressa. Antes, da primeira vez eu fiquei frenética, fazendo 1 milhão de coisas e etc. Eu queria mudar o mundo. Meu médico falava, Lilian, para de querer mudar o mundo, sabe? E dessa vez eu não sabe, assim, tanto que eu dei uma parada com os projetos, né? Além do Juba Azul, tem o Mamas Jovens, né? Isso que eu ia perguntar, que eu tinha adorado aquela hashtag, eu acho que tem uma sinergia perfeita. Mamas Jovens Importam. Mamas Jovens Importam. Exato. Eu acho que, de repente, não sei, a gente fala sobre isso? Vamos, eu acho super, porque a gente vai deixar um público muito jovem também do projeto, que é o Mamas Jovens Importam. Mamas Jovens Importam, que é o projeto voltado para a conscientização da população. Antes disso, Ana, assim, para a conscientização da população sobre a importância de se voltar o olhar e cuidar das mulheres, né, das mamas de mulheres jovens, né, de mulheres jovens. Por que isso? Principalmente por causa da minha história e de outras tantas mulheres, né, que tem, às vezes, diagnóstico tardio por conta do protocolo não incluí-las no rastreio do câncer de mama. Perfeito. Então, o rastreio, que é quando a mulher começa a fazer exame para investigar câncer de mama, começa aos 40 anos. 40 anos. A mamografia, ela é para isso, é para identificar um câncer de mama. É para fazer rastreio de câncer de mama. É para poder investigar câncer de mama. Se eu falar que eu quero fazer uma mamografia, eu não posso. Se você tem menos de 40 anos... Não, o médico vai falar assim, por quê? Você tem história familiar? Pra quê? Entendi. Entendeu? O que muda, muitas vezes, isso é a presença de história familiar. Gente... E que já foi comprovado, você já falou que 10 a 15% das pessoas só. Exatamente. Sim. Cadê os outros 85%, 90%? Exatamente. Né? E mulheres cada vez mais jovens. Eu tive com 35, mas... Depois do Mamas Jovens, que eu vou contar um pouco mais, eu conheci mulher com 21. Sabe? Assim, então, a gente precisa realmente de conscientizar as mulheres jovens, a população como um todo. Não, e 35, assim, que você foi diagnosticada, né? Porque se a gente pegar os sintomas que você relatou, que você estava sentindo, começou antes. Exatamente. Exatamente, né? Então, assim, o protocolo de rastreio do câncer de mama exclui as mulheres jovens. Sim. A verdade é essa. E por que isso? Porque, estatisticamente, elas são minoria em relação às mulheres mais velhas. Simplesmente por isso. Os médicos chamam isso de ponto fora da curva. Entende? Entendi. Isso tá, gente, só que eu não sou um dado estatístico. Eu não sou um ponto, Exato, eu sou uma vida. Uma história. E ela também importa. Não, e o que custa, gente, você antecipar isso, entendeu? Tipo assim, custa, Ana. Não, eu tô falando, tipo assim, essa consciência nas mulheres, entendeu? Porque até as mulheres não têm essa consciência. Não tem essa consciência que institucionalmente não foi colocado, que é só acima dos 40 anos. E se você tiver o histórico familiar. Exatamente. Eu vou ser muito sincera, eu falei com você que eu tenho 44 anos, eu nunca fiz uma mamografia. Eu nunca fiz uma mamografia, porque eu não tenho histórico familiar e tudo. Eu falo assim, isso não vai acontecer comigo, sabe? É aquela coisa assim, isso não vai acontecer comigo. Ninguém na minha casa tem, a gente tem uma vida, a gente acha que a gente tem uma vida saudável, só que a gente sabe que não é isso que você falou, o histórico da nossa família, da vida que você levou, o estresse, sabe, da correria. Exatamente. Essas noites mal dormidas, tudo, o casamento tem uma consequência. Difícil. Exatamente. Isso tudo tem uma consequência pesada, sabe, dentro do seu organismo. Então, e os mais de 20 anos de uso de anticoncepcional, isso também é fator de risco. Com certeza. Entendeu? Para câncer de mama. Então, eu acho que, assim, é a coisa de individualizar o protocolo, sabe? Então, assim, o médico, ele tem que olhar para cada paciente como um indivíduo, não como um número, indivíduo, né? Exato. Não como dentro do protocolo. Concordo demais com você, eu acho que de um modo geral isso, sabe? E eu acho também que a gente tem que parar com essa questão de... Tem uma fala assim, não fica procurando problema, não, né? Não fica caçando problema, não. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente se cuida... Não sou a pessoa ideal a falar, acho que sou muito negligente com a minha saúde, eu viro muitas noites sem dormir, as pessoas falam, Paulo, disso vai ter um peso grande na sua vida, a gente sabe disso.
Mas a gente vai aquela coisa, né? Vai colocando Vai no debaixo do modo tapete. automático. Vai no modo automático, né? É Até que o corpo responde. Eu também tive um burnout pesado, eu passei por isso, estou passando por isso, assim, por um burnout muito pesado que eu tive. Eu tive sabe, o início de depressão, pós excesso de trabalho. Isso tudo tem consequências, sabe? O que você faz vai ter uma consequência em relação ao seu corpo. Uma hora ou outra, o corpo vai pedir socorro, sabe? Vai reagir. Vai reagir. E a forma que ele reage, não necessariamente você vai falar, poxa, putz, podia ter olhado isso antes, sabe? Podia ter parado antes, podia ter feito isso antes. E eu acho que as mamas jovens importam e a vida de todo mundo importa, né? Independente da idade. Independente da idade. Exato. As mamas jovens, as mamas velhas, né? Idosas, maduras, as mamas maduras. Ai, gente, desculpa. Não, foi engraçado. As minhas mamas estão velhas, hein? As minhas mamas são novas. As minhas já estão velhas agora também, graças a Deus. Mas as mamas masculinas importam também, câncer de mama também dá em homem. Sim. Mas a campanha é justamente para provocar as pessoas, porque as mamas jovens não têm importado, sim, elas têm ficado de fora, sim, desse rastreio, sabe? Eu acho que o movimento em outubro, a Lília tem que levantar o movimento nível nacional. Isso. Gente, não é Outubro Rosa, calma aí. É Outubro Rosa plus mamas jovens importam. Exato, é isso. Exato. A ideia é essa, sabe? Então, sim, assim, isso mesmo, já tem 2 anos que realmente eu levantei esse mote aí, né? No Outubro Rosa, principalmente, eu falo para todo de informação. Lado. Nós vamos falar aqui também. Em outubro nós vamos voltar a falar sobre isso esse mesmo, assunto também. Vamos falar. A vida importa, gente. A vida importa. De cada uma. De cada uma. Né? De cada uma. Lilian, eu queria que... eu conheço sua família, eu sei o tanto que as meninas são lindas. O que as meninas te motivaram a seguir, assim? O que as crianças, assim, o que suas sobrinhas, olhar para elas te motivou a seguir, assim? Porque eu sei que elas te idolatram muito. Nossa, Paula, assim, é difícil, é até difícil para mim falar delas, sabe? Porque, assim, eu nem acredito, sabe, assim, no presente de Deus para mim. Elas eram muito novinhas. Elas eram muito novinhas, né? Muito novas. Então, assim, eu chorava horrores, sabe? Assim, no primeiro tratamento, né? Eu não queria que elas me vissem doente, frágil, etc. Eu não queria faltar para elas, sabe? Então, assim, aquilo era e é ainda uma razão de existir para mim também, né? Esse amor das meninas, né? E o amor delas por mim nutre a gente, com né? Certeza, com certeza. E preenche muito desse vazio que eu tenho dos filhos biológicos que eu não pude ter, né? Isso que eu queria falar, assim. Eu acho, Lilian, assim, que eu trabalho com muitas mães de anjo, muitas pessoas, assim, muitas mães de adoção. Acho que foram sinais que chegaram a você. Eu acho que você não tem essas sobrinhas que te idolatram tanto por acaso. Indiretamente e diretamente eu acho que elas fazem parte da sua história. Você é mãe delas de determinadas formas. Eu sei que biologicamente a falta de um filho pesou, mas biologicamente elas são suas, porque elas parecem, inclusive, com você. Eu falo, gente, Deus é maravilhoso mesmo, né? Assim, porque... É isso, né? A minha história é essa e tudo bem, eu aceito ela e ver o lado positivo sempre, né? Eu tento ver o copo meio cheio. Eu acho que elas são o meu copo transbordando, assim, de amor nesse caso, né? Porque assim, a gente pensar que a gente pode faltar para quem a gente ama dói mais do que a gente pensar que não teria ninguém, sabe? Assim, eu acho que por elas também, né? Muito mais. Faltar para quem a gente ama, eu acho que dói. Sim. Muito, tanto que as minhas irmãs falam muito isso, falam assim, Lilian, graças a Deus não faz nada à toa, por acaso. Com certeza. Assim, a minha mãe até fala uma coisa que eu acho muito forte e que é verdadeira. Minha mãe fala assim, o filho que você não teve, né, o seu filho que não pôde ser gerado, te salvou. Porque eu fui congelar óvulo quando eu descobri, isso é muito simbólico. Sim, né? com certeza, Assim, com então certeza. a minha história ela está muito marcada por essa questão da maternidade, né, a maternidade frustrada, que aí eu descobri, salvou minha vida, e aí as sobrinhas, né, e os sobrinhos, mas e o Juba Azul. Você ajudando crianças, sabe, que você está ali dando a mão para uma mãe. Exato. Você está ali dando a mão para uma mãe que está passando por um processo difícil com o filho, que está sofrendo, você está sentindo a dor dela e você está vivendo aquela dor também, né?
É transformador. Perfeito, gente. E aí, depois disso, eu até na minha área, na minha profissão também, eu faço consultório para criança. Eu atendo criança no consultório. Então, assim, a minha relação com as crianças parece que era para ser essa mesmo, né? Sim. Eu falo que tem tia-avó, mas não fala de tia-mãe. Eu falo, eu sou tia-mãe. É uma linda tia-mãe. Justíssimo. Então, os próximos passos, daqui a duas sessões, vamos tocar o sino. Vamos tocar o sino. Vocês conhecem a questão do sino? Conheço, que é quando você já termina viu, o quando você tratamento termina o e tem as tratamento, você toca. Exato. Isso mesmo, vai Vamos ter tocar sino. o sino. Se tudo der certo, acho que dia 27 de julho. Vai dar certo? Amém. Por você aqui. Estaremos mais uma vez torcendo. Tenho certeza que a caminhada não está sendo fácil. Ninguém está aqui romantizando. É isso que a gente quer trazer. Muito pelo contrário, acho importante essa fala sua. Não é romantizar a doença, porque eu não gosto de estar doente. Sabe? Ninguém gosta. Mas, de uma certa forma, aceitar que essa foi a sua missão, sabe? Que está sendo a sua história. E não desistir, né? Não desistir de viver, né? Não desistir de viver. A vida é linda, né? E assim, a estrada é longa, né? Graças a Deus. Só uma coisa que eu queria falar também é assim, quando é o caso já mais avançado, como eu tive, a gente convive com uma perspectiva não de cura, assim, mas de doença crônica. Então, a tendência é essa, sabe? Sim. Da oncologia. Então, é eu conviver muitos e muitos anos com a doença, controlada, às vezes vai precisar trocar uma medicação, etc. e tal. Mas assim como um diabético, uma outra pessoa que tem uma doença crônica, sabe? Sim, entendi. Isso é importante também para a gente mudar aquele pensamento que já mata a pessoa antes da hora, sabe? A pessoa Aquele- meio que já acaba com a vida, sendo Ela que ela ainda recebe, tem um exatamente. caminho pela Ela recebe o frente. diagnóstico e a sentença, né? Isso. É. E as outras pessoas, a população, ainda vê o câncer como Uma sentença de morte, aquela né? doença. Sim, sim. Né? Até nas novelas não se fala... Não se fala o nome. Não fala câncer, é Minha aquela sogra doença. não fala muito nome, não. A minha Sabe? sogra... E, gente, tudo bem, o câncer é uma doença como qualquer outra. Inclusive, né, eu fui no cardiologista, eu lembro, contei a minha história, eu falei, o senhor acredita, doutor, que eu tô bem depois disso tudo? Ele, claro que eu acredito. Deixa eu te mostrar a estatística de infarto. Mata muito mais. Sim, com certeza. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso também, sim. sabe? E- Essa questão do câncer como sentença de morte. Esperança, é sobre força de continuar lutando. E muito inspirador, com certeza. Estaremos aqui torcendo por você, assim, Obrigada, sem sombra de gente. dúvidas. Para ver você tocar o sino, desenvolver os seus projetos. Os sinos da vida. Exatamente. Esse dessa superação, de mais essa superação, mas de muita coisa que você ainda vai viver, e muita Maravilhoso. coisa linda. E a gente, de novos e a gente se vê amores. em outubro, né? Pra criar vamos criar um super super mês. assunto. Super mês do câncer de bagunçar mama. Belo Horizonte, fazendo Vamos barulho. bagunçar. Pessoal, outubro rosa existe, mas vamos nos cuidar todos os meses. Vamos criar esse alerta. Já tá na pronto. gente. Já tá pronto, Mulheramba, para a campanha de outubro. Isso mesmo, vamos criar esse alerta diário na gente aí, entender os sinais do corpo. Achei importante isso você falar também, que seu corpo deu sinais e a gente foi esquecendo. Muitas vezes E a gente não tem esses negligenciar o sinais. sexto Exato. sentido feminino. Não Isso só mesmo, para a Ana. saúde, o sexto sentido feminino ele é danado. Poderoso. Ele funciona. Poderoso. Ele funciona. É. Então, acredite nele, pessoal, porque ele é um trem que eu nunca vi. Exatamente. Ele E todo funciona mundo demais. encontrar aí a versão Mulher Maravilha de si mesma, Com né? A versão certeza, leoa. com certeza. Que a gente dá conta. Com né? certeza. Lili, a gente pede aqui no final para a convidada sempre falar uma frase motivacional, uma frase de empoderamento, uma frase para uma outra mulher aí. O que você poderia falar de tantas outras coisas que você já falou, assim? Não preciso nem pensar, Paula, que já tá aí na ponta da língua. Então, pode soltar aí pra gente. Minha frase é um trecho de música, né? Que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Tudo. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Ai, que lindo! Perfeito, gente. Lília, É muito isso mesmo. emocionante, Nossa, que lindo. de verdade. Muito, muito, muito. Esse papo foi demais. E mais uma vez puxando nossa orelha, né? É, exatamente. Puxando a nossa. E se a gente tá aqui, gente, somos 3 pessoas, 2 puxadas de orelha. Você também teve a orelha puxada, Foi. te mexeu de alguma forma. Com certeza. E vamos balançar aí, Lilian, mais uma vez, muito obrigada. A rede dos projetos da Lilian vai estar aqui. Colabora, sabe? É com lã. Você faz as campanhas de pedindo as coisas? A gente
aceita doação, de lã, de tudo. De mão de obra. De mão de obra. Isso que eu ia falar, se você tá aí tem um talento aí, ó, vamos ajudar, vamos criar Vem fazer parte essa dessa força, essa união. do bem, Isso mesmo, né? essa corrente. Obrigada mais uma vez por vocês terem Show, galera. vocês terem assistido e ouvido. Esse programa foi muito especial, espero que tenha te marcado, porque a nós deixou marcas muito importantes. Obrigada, Lília. Beijo, galera. Obrigada, um beijo, Obrigada. gente. Tchau.